O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o monge beneditino e biblista Marcelo Barros. A nossa conversa é sobre desafios e perspectivas do catolicismo hoje. A editora Paulus nos presenteou com o livro do Marcelo Barros, Evangelho e Instituição. E você pode participar do sorteio escrevendo para o nosso e-mail. A nossa equipe atende o e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Escreva para a gente para participar do sorteio do livro do Marcelo Barros. Marcelo Barros, no final do primeiro bloco eu falava sobre essa expressão que tem sido repetida à exaustão por teólogos, religiosos, padres, né? Igreja em saída. Né? O que é? Quais são as possibilidades disso, uma igreja em saída? Olha, é uma expressão que o Papa usou e é própria dele, e ele usou na Evangelii Gaudium, né, nessa instrução, nessa exortação apostólica sobre a alegria do Evangelho, em 2014. No entanto, ela é tradicional. Há 50 anos, 1968, no documento sobre juventude, o documento 5, a Conferência de Medellín dos bispos latino-americanos falava em uma igreja pascal. O que é uma igreja pascal? É uma igreja em saída. O que quer dizer uma igreja em saída? Uma igreja para fora, uma igreja cuja constituição, cuja natureza, cuja missão não é para dentro, não é para si mesma, ela não é autocentrada, ela é excêntrica. Quer dizer, o centro da igreja é no mundo, é fora, é a vida, né? Então, em outras palavras, uma igreja inserida. Quando a teologia da libertação começou em 1970, o que é que ela estava procurando? Uma inserção da fé no mundo em um processo para transformar o mundo. Nestes dias, em Salvador, nós vamos ter um Fórum Social Mundial. Gente de toda a humanidade, todas as religiões e muita gente sem nenhuma religião. E o que é que unifica essas pessoas? Um lema, um tema. E o tema é: um outro mundo é necessário. Juntos nós podemos torná-lo possível. Eu acredito, Flávio, que essa seja a missão de uma igreja em saída. Você é membro da A7, né, essa associação de teólogos e teólogas do Terceiro Mundo. Como é que desse lugar vocês têm avaliado esse momento da igreja, né, estando à frente o Papa Francisco? A ITWOT, em inglês, o A7 em espanhol, Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo, teólogos e teólogas, é um movimento hoje em dia reduzido. Tem uns 150, 200 teólogos na América Latina que são membros, mas o importante não é tanto a instituição, justamente a igreja em saída, o importante é a gente estar no meio do movimento, no meio, né, da caminhada. E aí, qual é a visão da gente? A visão da gente é que o Papa propõe, e ele próprio dá um exemplo, dá sinais, mas nas igrejas locais, se não houver não apenas uma acolhida, mas um ir ao encontro, um caminho nessa direção, mudará pouco. Por exemplo, o Papa já fez 3 grandes encontros com representantes dos movimentos sociais do mundo inteiro. Para os movimentos foi um apoio excelente, muito bom, e é ótimo ter esse líder, né? Essa pessoa que representa uma esperança de um novo mundo no momento em que é tão pouca esperança. Para a Igreja Católica, o que é que isso mudou? Uma revista brasileira, há uns 2 anos atrás, a Carta Capital, fez uma pesquisa o que é que o Papa Francisco teria mudado na forma de ser das dioceses no Brasil. E a resposta, em poucas palavras, foi muito pouco, infelizmente. Então, é preciso a gente... Eu fui a São Félix do Araguaia e lá tinha uma peça de teatro. E você sabe como é que se chamava a peça?
segure o tacho que o fogo vem de baixo. Quer dizer, significa, é importante que tenha o Papa que garanta, né, o movimento, mas o fogo tem que vir de baixo, tem que vir das bases. O Papa não vai mudar nada na Igreja se as bases não se movimentarem e se das bases não vier uma igreja em saída. Você hoje falou do encontro, aqui logo no início da nossa conversa, sobre o intereclesial, que aconteceu lá em Londrina, no Paraná, exatamente, no mês de janeiro. Que esperanças você vislumbra desse encontro? Eu acho que há muita esperança, talvez a mais concreta, é que as comunidades eclesiais de base que vinham de um mundo rural, elas neste encontro refletiram sobre os desafios do mundo urbano. E é claro que, como dizia o padre Comblan, meu professor de teologia, não é tanto uma diferença entre cultura rural e cultura urbana, e sim a antiga cultura rural e a nova cultura urbana. Essa cultura quase que a gente está chamando de cultura porque a palavra é essa, mas de fato é uma espécie de cultura de massa, de publicidade, a televisão que toma a cabeça das pessoas, que toma conta de tudo, até das próprias igrejas. Quantas igrejas cristãs, e às vezes a Igreja Católica tem um pouquinho essa tentação, que olha um show de televisão e quer fazer o seu culto, a sua liturgia, um pouco a partir daquele modelo. Então, é um desafio, né? O desafio de colher da cultura atual coisas boas, a comunicabilidade, a facilidade de relação, né? Um mundo inteiro, né? Uma globalização, não apenas das mercadorias, que não deve ser, mas uma mundialidade em que a gente é cidadão do mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, a partir das bases, a partir do concreto. Então, esse desafio é um desafio muito difícil. Você falou de José Comblan, seu professor, mas me lembro da sua história com Dom Helder Câmara. Você, inclusive, é autor do livro Dom Helder Câmara, Profeta para os Dias Atuais, também publicado pela editora Paulus, né, pela Paulus. Como é que Dom Helder nos serve como exemplo? Né? O livro Dom Helder Câmara, Profeta para os Nossos Dias, justamente eu escrevi como respondendo a uma pergunta: qual é a herança de Dom Helder para os nossos dias, para as gerações atuais, né? E eu acho que a herança é a herança que ele deixou para mim. Eu visitei 10 dias antes dele morrer e lhe pedi uma palavra de vida. Dom Helder, me diga uma palavra para a minha vida, para o meu caminho de cristão. E depois de muita dificuldade, com muita dificuldade de falar, ele respondeu: não deixe cair a profecia. Então, é a profecia, e aí o livro é sobre isso. O que é a profecia hoje? Como é que a gente pode ser uma igreja a partir de um movimento profético? Profecia das bases, né? Essa é a herança de Dom Helder. As gerações atuais, você falou, a gente falava um pouco de esperança, né? Às vezes vem o futuro com muito assombro, né? Com muito temor. Que palavra, Marcelo Barros, você diria para essas gerações? Né? Uma palavra para a vida dessas pessoas. Eu acho que a jovialidade do Evangelho, aquilo que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium, uma alegria do Evangelho, é alguma coisa que o mundo de hoje precisa muito. Quer dizer, o que eu sinto em todo canto que eu vou é uma espécie de crise de esperança. É quase como se as pessoas dissessem: nós estamos num túnel e não estamos vendo a saída do túnel. E eu penso que a fé, a mística, uma espiritualidade amorosa, em que o importante é o que o Mariano Corbi chama de a qualidade, né, de vida, a qualidade humana. Sim. O jeito de ser humano é que tornará a gente testemunhas do projeto de Deus no mundo. Então, penso que hoje a mensagem para a gente é: como está o termômetro de minha humanidade? Até que ponto
eu estou sendo cada vez mais humano. Humano como Jesus. Humano como Deus quer que eu seja. E que nós sejamos numa humanidade nova. Essa é a mensagem. Sim. Olha, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa, a oportunidade de estar com você aqui no Religare. É possível acompanhar, né? Você tem uma página sua na internet. www.marcelobarros.com marcelobarros.com, que é possível... E no Facebook também. No Facebook. Eu acompanho mais pelo Facebook, seus passos. Olha, a alegria foi minha, muito grande, conte sempre comigo. Parabéns pelo programa. Igualmente. E que Deus abençoe você e os telespectadores. Muito obrigado. Então, mais uma vez, eu digo para o telespectador, o livro do Marcelo Barros, Evangelho e Instituição, ele é a obra que a Paulus deixou aqui para o sorteio desta semana. Você pode escrever para a nossa equipe, o nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br para participar do livro do sorteio. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha e a toda a nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.